Volta com Manhã Total. Você sabia que no Brasil quase 1 milhão de pessoas por ano recebem atendimento médico em casa? É o serviço Home Care. E imagine só, uma prática tão antiga e veio praticamente antes da medicina tradicional. E conta a história que era muito comum naquela época o paciente ser tratado em casa, já que não havia hospital. Comigo no estúdio para conversar sobre esse serviço está comigo o clínico geral Luiz Henrique Vidigal. Seja bem-vindo ao Manhã Total e para falar de um serviço que tem tudo a ver com cuidar, né? Porque às vezes o paciente está em casa e a pessoa não sabe o que fazer e aí vem o Home Care, que é um serviço que tem crescido muito, né, doutor Luiz? Muito. A gente sabe que a população, ela está envelhecendo, a expectativa de vida do brasileiro, por incrível que pareça, vem aumentando década após década. E mesmo num país em que ainda tem tanta morte violenta, por alcoolismo, por embriaguez no trânsito, mortes violentas por assassinato. Por que eu falo isso? Porque isso puxa a média da sobrevida para baixo. Então, se fosse um país desenvolvido, a média, a expectativa de vida seria mais alta ainda. Mas mesmo assim, estamos vivendo mais e vivendo mais, infelizmente, você está mais suscetível a ter doenças daquela idade mais avançada. E isso gera as doenças crônicas, que por sua vez geram a necessidade de cuidado. Então, o paciente que teve um AVC, que até há pouco tempo era conhecido como derrame, né? Para o leigo, que necessita de um cuidado. Aquele paciente que tem uma doença neurodegenerativa, que vai precisar ficar acamado, talvez alimentando por uma sonda gástrica, respirando por um aparelho. E esse paciente hoje, de algumas décadas para cá, não muito tempo, já se sabe que ele pode ficar em casa. É mais seguro, até em relação a essa questão de infecção, doutor Luiz? Muito mais, muito mais. São aquelas coisas, Mônica, o ponto seguro da doença aguda, ou seja, uma dor no peito, o paciente que está vomitando, uma cirurgia que você precisa fazer, o próprio AVC quando ele se instala, o infarto, enfim, procedimentos complexos, invasivos, agudos, o ponto seguro é o hospital e sempre vai ser. Certo. No entanto, quando aquele caso agudo já foi estabilizado, aquele paciente já tem condição de ir para casa, ele precisa de cuidados. Ou aquele paciente que já ficou muito tempo no hospital e não vai ter mais benefício do hospital. E o terceiro caso é aquele paciente que está em casa, ele não foi hospitalizado ainda, mas talvez ele nem venha a precisar ser hospitalizado, porque ele pode ser visto em casa. Então, nesses três segmentos, entra o serviço domiciliar, entra a Home Care. Doutor Luiz, eu estava fazendo pesquisa sobre Home Care, né, no Brasil, e hoje já são 230 mil profissionais entre enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né, médicos. É um serviço que tem ganhado mesmo assim, né, a simpatia, vamos dizer, das pessoas, mas há uma diferença. Home Care nada a ver com cuidador, mesmo cuidando. Muita gente ainda tem essa crença, né? Porque o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, é um país de muita pesquisa, naquele sitezinho, né, de 3 letras, é de muita pesquisa e pouca leitura. Muita pesquisa e pouca cultura, ou seja, pouca informação. Então, o brasileiro se acha naquele direito ou naquela autoridade, eu sei sobre tudo. Sabe muito pouco, porque ele pesquisa, mas não lê, não conhece a fundo. Dentro dessas crenças, existe aquela coisa. O Home Care deve ser aquela pessoa, imagina aquela pessoa de branco, cuidando de um velhinho. Ora, existem pacientes, infelizmente, crianças, adolescentes, adultos jovens ou meia-idade, que precisam de assistência domiciliar. Já apareceu aqui uma entrevista, inclusive, de um menininho de 1 ano, o Luan, que foi mostrada a realidade dele em casa. E é um paciente que precisa de Home Care. Então, é aquele paciente que precisa de profissionais multidisciplinares. Enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeiro, às vezes odontólogo, psicólogo. Talvez o que ele menos precisa, eu não vou ficar puxando para a minha área, é do médico. É claro que precisa do médico para poder coordenar, para ser o maestro daquela situação. Mas então pacientes jovens, ou adultos jovens, ou pacientes de meia idade, que precisam sim
de home care por eles terem uma doença que o incapacita. E aí vão se administrar os medicamentos que essa pessoa precisa. A família simplesmente dá o carinho e dá, né, a atenção necessária. E o restante vocês fazem. O cuidador, que pode ser ou familiar ou algum cuidador que não é profissional de saúde necessariamente, contratado pela família, ele vai atuar junto com o profissional da saúde. Entendi. Na hora da troca, pelas necessidades fisiológicas, na hora do banho, na hora da dieta, mas a questão das medicações, os cuidados complexos, aí sim entra o cuidado multidisciplinar, entra a home care para poder fazer isso pelo paciente, independente da idade. E a garantia de qualidade de vida para esse paciente em casa e segurança para a família, né, doutor Luiz? No mínimo, dignidade. Porque vamos imaginar um paciente que tem uma doença que não se possa curar, mas você pode paliar, né? Palium e bonum. Então, você vai paliar e tentar bonificar, dar algum bem para aquele paciente. Se você ainda não pode dar qualidade de vida, no mínimo dignidade para ele. Para a gente encerrar, 1 milhão hoje de pessoas têm home care, são atendidos pela home care, né? Esse número vai crescer muito mais, né, doutor Luiz? Vai crescer. Os hospitais cada vez mais lotados, precisando de rotatividade e os familiares com cada vez, espero, mais informação, mais conhecimento, querendo e aceitando, tendo simpatia, te parafraseando, né, pelo profissional que pode cuidar do familiar em casa. Sempre sabendo mais sobre home care, quero agradecer aqui a participação do médico clínico geral, doutor Luiz Henrique Vidigal. Obrigada, viu, doutor Luiz? É sempre um prazer estar aqui. Seja sempre bem-vindo à Manhã Total. Obrigado. Bom fim de semana.